Bom dia a todos. Estou aqui diretamente do aeroporto de Vitória, iniciando o nosso call de investimentos mensal, com a presença de nosso conselheiro, o economista Alexandre Schwartzman, e nosso sócio lá de Genebra, Gabriel Sapsi, e nosso gestor de São Paulo, Ricardo Vélez. Eu vou começar usando a frase que o Alexandre usou hoje para terminar sua coluna na Infomoney. De 15 em 15 anos, o Brasil esquece os últimos 15 anos. Alexandre, você gostaria de elaborar um pouco em cima dessa frase? Bom dia, Magda, bom dia a todo mundo. É uma frase, eu adoraria ter criado essa frase. A frase é uma clássica do Ivan Lessa, que, entre outras coisas, era um frasista excepcional, com um senso de humor muito, muito refinado. Mas, assim, estava falando isso a propósito do nosso hábito persistente de esquecer as lições do passado, né? A gente e se aplica em várias dimensões, né? Especificamente a coluna dizia respeito à política de preços da Petrobras, a questão tem um aumento de preço de combustíveis, e as soluções mágicas para lidar com um problema que é um problema global. No Brasil ele é agravado pela questão da moeda, já vou falar disso num instante, né? Mas as pessoas, assim, as pessoas querem porque querem consumir coisas por um valor abaixo daquilo que elas custam. Bom, todo mundo quer, né? A gente precisa examinar um pouco as consequências. Eu estava lembrando um pouquinho que políticas similares, né, tentadas em particular ali no primeiro governo Dilma Rousseff, levaram a Petrobras a uma situação delicadíssima. Toda a questão de controle de preços eventualmente estourou na cara do governo, o problema inflacionário ficou muito mais grave, enfim. É curioso como essas propostas reaparecem. Não é a única, né? E aí, isso nos traz, acho que, para a questão mais importante aí que nós tivemos da nossa última reunião no mês passado para cá, que foi que acabou se materializando agora há pouco, né, ontem à noite, na votação em primeiro turno no Congresso da chamada PEC dos precatórios, uma proposta de emenda à Constituição que trata dos precatórios e mais umas coisinhas, né? Deixou parte da história dos precatórios, não me lembro se eu já tinha falado, mas eu vou recapitular brevemente aqui. Enfim, precatórios são todas as dívidas judiciais, são resultado de decisões judiciais referentes a pagamentos que diferentes níveis de governo, no caso o governo federal, deveria ter feito, não fez, né? A corte condenou e o governo agora tem que pagar aqueles pagamentos, tem que desembolsar aqueles pagamentos que não foram realizados no tempo correto. Esse ano, pagamentos de precatórios equivale a alguma coisa, 55, 56 bilhões de reais, é principalmente previdência, funcionalismo, benefício de prestação continuada, mais algumas coisinhas, né? Só que no ano que vem esse valor saltaria para perto de 90 bilhões, né? 89 bilhões, boa parte do qual referente a um recálculo do Fundo de Apoio à Educação. Na época se chamava Fundef, agora chama Fundeb, mas, enfim, era um dinheiro que o governo federal repassava ao Estado para fins de financiamento da educação básica, né? E, enfim, saiu parte da proposta, né, da chamada PEC dos precatórios, é calcular o nível de pagamentos de 2016, corrigi-los monetariamente e dizer, a partir daqui, pela inflação, a partir daqui a gente só paga o valor que era o de 2016, corrigido pela inflação, o que passar, passou, não será pago. Né? Quer dizer, não será desembolsado, não significa que não será pago. A segunda parte da PEC dos precatórios, se a primeira já é ruim, a segunda é absolutamente casuísta. Né? O teto de gastos foi criado no Brasil em 2016, a emenda constitucional 95, à época, né, que definiu também o nível de gastos de 2016 como o limite para os gastos públicos, no caso do governo federal. Né? Excetuadas algumas coisas, Fundeb e um pouquinho estão fora desse limite, né? Créditos extraordinários, por exemplo, o pagamento da Covid também,
mas o fato é que se definiu um teto de gastos que passou também a ser corrigido pela inflação. Um detalhe, né? É necessário mandar o orçamento no Brasil até agosto, até dia 31 de agosto. O orçamento federal tem que ser, a lei orçamentária tem que ser enviada do Executivo para o Legislativo. Assim se convencionou, ao invés de usar a inflação fechada do ano, usar a inflação de julho do ano anterior até julho do mês do ano em questão, como uma estimativa da taxa de inflação em 12 meses, né? Por uma razão simples, porque permite aos técnicos ter mais ou menos um mês para elaborar o orçamento já sabendo o teto de gastos. E aí se corrigir. Então, aplicada a regra hoje, o teto de gastos para o ano que vem equivaleria a algo em torno de 1,6 trilhão de reais. Né? A proposta que está sendo feita, ao invés de usar a inflação entre julho de um ano e junho do ano seguinte, né, como medida de inflação, é usar a inflação fechada do ano, o que de cara traz um problema. Mas, na prática, ela permite, na verdade, de uma maneira casuística, que se eleve o teto de gastos em alguma coisa, como vai depender do final da inflação, mas alguma coisa em torno de 50 bilhões. Então, aplicada essa regra, o nível de gastos autorizados sobe 50 bilhões, e aplicada a regra do precatório, deixa-se de pagar alguma coisa perto de 50 bilhões também. Moral da história, sobram 100 bilhões a mais para o governo gastar quase que a seu bel prazer em 2022. Né? E uma parte disso, desses 100 bilhões, algo como 40 bilhões, seriam destinados ao Auxílio Brasil, né? Um programa social que já substitui agora o Bolsa Família. Custa alguma coisa como 40 bilhões a mais do que o Bolsa Família. E a reação foi péssima a esse respeito, porque se percebeu que, na verdade, o que o governo estava buscando era uma forma de burlar uma regra fiscal para se utilizar para fins populistas. Obviamente, 40 bilhões serão usados para um fim bastante nobre, mas diga-se de passagem que esses 40 bilhões podiam ser obtidos para financiar esse programa pelo remanejamento de boa parte dos gastos dentro do antigo teto de gastos. Em particular, por exemplo, reduzindo as chamadas emendas do relator, que dão alguma coisa como 25 bilhões, mais as emendas de bancada, que dão mais alguma coisa perto de 10 bilhões, quer dizer, só no dinheiro que hoje é canalizado para os políticos, basicamente para os partidos da base de apoio do governo federal. Em outras palavras, o Centrão se conseguia financiar esse programa inteiro. Então, a história de que está se mudando o teto de gastos para financiar um novo programa social é, em bom português, uma balela. Ela refere basicamente a uma forma de você fazer isso sem ter que mexer no dinheiro que está devidamente destinado aos partidos da base política do atual governo. Então, a percepção que se criou era de que nós estamos mudando uma regra fiscal para fins de possibilitar um aumento expressivo do gasto público no ano que vem. O aumento do gasto, obviamente, vai levar a um aumento do déficit projetado, então tem uma piora nas contas públicas no ano que vem, a trajetória de dívida no ano que vem não vai ser tão positiva quanto se imaginava, etc. Mas o problema não é esse. O problema não é só o que vai acontecer em 2022. O problema é que criou-se um precedente que possibilita a outros governos também se acharem alguma dificuldade com o teto de gastos, arrumar maneiras para contornar o teto de gastos, porque isso já foi feito. Né? Então, o que se percebe é que aquele regime fiscal que foi criado pela Emenda Constitucional 95, que dava uma certa previsibilidade para a trajetória de gastos públicos no Brasil, que possibilitava a gente projetar mais ou menos quando seria razoável esperar que a trajetória de endividamento se revertesse de uma maneira definitiva, que tipo de programas que a gente precisava ajustar ao longo do tempo para completar o gasto, isso se perdeu. E a resposta foi absolutamente devastadora em várias dimensões. Então, no caso aqui da renda fixa, o que a gente viu
foi um aumento muito expressivo de toda a curva de juros. Eu já falo do Banco Central num instante, mas assim, antes mesmo do Banco Central tomar qualquer decisão, foi tomada na semana passada, o que a gente observou foi um aumento muito forte das taxas de juros, em particular das taxas curtas de juros. A gente estava com uma taxa ali para um ano em torno de 9%, mais ou menos 9, 9,5%. Essa taxa está hoje ao redor de 12%. Essa magnitude do ajuste que a gente está falando. Bolsa caiu, dólar desvalorizou. Né? A resposta a tudo isso, né, acho que pode ser, de alguma forma, sumarizada pela própria comunicação e depois pela ata do Copom relativa à reunião da semana passada do Banco Central. O Banco Central acelerou o ritmo de aumento de juros. Ele vinha numa tocada de aumentar a taxa Selic ao ritmo de 1% ao mês. Imaginava-se que ele conseguiria trazer a inflação para a meta com juros de 9, 9,5%. A sinalização que saiu dessa reunião, não só que ele aumentou 1,5%, prometeu 1,5% para a próxima, e muito provavelmente nós teremos mais 1,5 ponto na primeira reunião do ano que vem. A primeira reunião do ano que vem acontece em fevereiro, próximo ao meu aniversário, ao aniversário da Magda. Então, nosso presente de aniversário aqui, obviamente, de uma maneira muito irônica, vai ser mais um aumento de taxa de juros. E eu hoje projeto que o fim desse ciclo de aperto de juros, ao invés de se observar com a taxa de juros, com a Selic na casa de 9, 9,5%, provavelmente vai estar mais perto de 11%. Quer dizer, alguma coisa ali na casa de 10,5% a 11%. Eu estou usando minha estimativa oficial, 10,75 no meio do caminho, mas com riscos de que seja, inclusive, um pouco acima disso. Então, o fato é que isso tudo levou a uma reprecificação grande da perspectiva de juro no país e, obviamente, com consequências para a questão do nível de atividade. Né? Quer dizer, a gente está colocando, basicamente, aí, quase que 1,5 ponto a mais na posição final de juros do país, talvez um pouco além disso. Né? Então, isso leva, inclusive, a uma revisão para baixo das perspectivas de crescimento, que agora estão se consolidando para 2022 para algum nível ao redor de 1%, possivelmente abaixo disso. O dólar, obviamente, tem toda uma flutuação, mas acho que as pressões reapareceram sobre a moeda. O Gabriel vai falar mais do cenário externo a esse respeito, né? E essa pressão também acaba se traduzindo provavelmente em algum impacto inflacionário a mais, né, por conta de toda a questão de produtos importados, a começar pelos próprios combustíveis, que era o que eu estava falando no começo da apresentação. Enfim, os desenvolvimentos da nossa última reunião para cá foram muito ruins de maneira geral, né, e a gente vê ali uma piora institucional, piora das instituições fiscais do país, que está colocando à prova, inclusive aí como o Banco Central vai se comportar, se de fato ele vai mirar na inflação do ano que vem. Embora o Banco Central mantenha o discurso de que essas medidas são para fazer com que a inflação do ano que vem convirja para a meta no que vem é 3,5%. Eu acho difícil que isso aconteça. Provavelmente a gente vai ter uma taxa de inflação entre 4% e 4,5% no ano que vem, mesmo com o Banco Central agindo. Né? Isso talvez consiga fazer com que o Banco Central leve a inflação de 2023 para a meta, desde que não se faça nenhuma barbaridade no meio do caminho. Já que a gente está falando de barbaridades em ano de eleição, lembrando que o candidato favorito, tudo bem, tem mais de um ano para a eleição, tem cerca de um ano para a eleição, pesquisas um ano antes da eleição, para mim, não tem um grande peso, mas nessa altura do campeonato, o favorito ainda é o ex-presidente Lula. Né? E, aproveitando o gancho, essa semana houve aí um seminário em que ressuscitaram o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para falar com um dos coordenadores do
programa de economia do PT, né? Aqui o webinar se chamava Economia Brasileira Passado, Presente e Futuro. Eu olhei para aquilo e falei, o melhor título seria Economia Brasileira Passado, Passado e Passado, porque basicamente as conclusões do seminário são de que o arranjo de política econômica que deve, ou pelo menos eles acham que deve predominar num eventual novo mandato do presidente Lula, é muito, muito parecido com aquilo que foi feito no segundo mandato do presidente Lula e, de uma maneira mais acentuada, no governo Dilma. Então, significa abandonar o teto de gastos de vez, significa usar os bancos públicos para tentar reativar a economia, significa que o Tesouro vai canalizar recursos para capitalizar os bancos públicos de modo que eles possam dar crédito para a economia, significa controlar os preços de combustíveis, controlar a inflação, controlando o preço de combustíveis da Petrobras, o que foi exatamente o que foi tentado no governo Dilma. Ele levou a Petrobras, como disse, a acumular uma dívida que hoje seria alguma coisa, uma dívida adicional da ordem de 100 bilhões de reais. Enfim, basicamente uma reprise do que a gente viu Dilma 2, o pesadelo. A nova matriz econômica. Então, enfim, a gente está, acho que ainda nessa situação bastante delicada, né, e o mercado, de alguma forma, reagindo. Obviamente, tem alguns momentos em que, não sei se é credulidade ou cinismo, o mercado melhora, né, falam em privatizar a Petrobras, o pessoal ainda acredita nesse tipo de coisa, mas, enfim, eu vejo uma situação, infelizmente, ainda pior do que nós tínhamos há um mês. Uau. E desanimei todo mundo. Pronto. Não. Antes de passar para o Gabriel Sapsi, que vai falar quais são as perspectivas de investimento no exterior, lá fora, eu quero dizer aí para o Walter, que tem uma pergunta, qual o percentual da sua carteira que você deve alocar em dólar fora do Brasil, em ativos realmente fora do Brasil e não dentro do Brasil, comprando BDRs ou fundos em dólar? O nosso gestor, Ricardo Vélez, vai responder depois que o Gabriel contar quais são as perspectivas de investimento para 2022. Gabriel. Ok. Então, em 2020, nós tivemos a depressão econômica mais curta da história, né? Porque ela durou simplesmente um mês e meio, e depois disso, com a pandemia, os estados, com a ajuda dos bancos centrais, entraram com toda a artilharia para resolver esse assunto, e os números foram impressionantes. Em 2020, finalmente, os bancos centrais compraram dívidas emitidas pelos governos por um nível de 8 trilhões de dólares. 8 trilhões de dólares. Em 2021, essa compra de títulos, essa criação de moeda, porque é finalmente isso que acaba sendo no final, né? É simplesmente impressão de dinheiro. Chegamos esse ano, vamos chegar a 2 trilhões de dólares. Então, isso é, logicamente, super favorável à economia. Você está pondo muito dinheiro dentro da economia, você está puxando e aquecendo a economia. Então, a gente vê também, sem surpresa, que a inflação começa a subir em cima disso, né? Com falta de produtos, com um certo número dessas coisas que a gente está vendo, com o preço da energia subindo. E, com essa ajuda dos bancos centrais, dos governos, a gente chegou naquela fase de recuperação do nível de crise nos Estados Unidos, mais ou menos uns 3 ou 4 meses atrás, na Europa agora. Eles vão começar agora o que se chama fase de expansão econômica, em que nós vamos ir ao delar do que estava a economia antes da pandemia acontecer. Então, logicamente, o que nós vamos ver pouco a pouco vai ser os bancos centrais que vão começar a reduzir essa criação de dinheiro, tanto que a gente vai passar dos 2 trilhões de dólares esse ano para mais ou menos 100 a 250 bilhões de dólares simplesmente o ano que vem. O que é uma certa lógica quando a gente vê a taxa de crescimento que a gente tem na economia. O que é importante que a gente vê é que os bancos centrais vão estar sempre atrasados em relação à inflação. Eles não querem acabar com a festa por enquanto. Então, você tem toda essa história de inflação é temporária, vai voltar para trás. Ela vai voltar para trás, mas sempre no nível mais alto do que ele estava antes de ele ter subido, né? Então, nós temos hoje uma visão que para 2022 é bastante clara. Por enquanto, você não tem nada que vai impedir o crescimento dos mercados. Simplesmente, eles vão ficar mais voláteis, vai ter mais rotação entre diferentes setores. E você vai ver, pouco a pouco, durante o ano de 2022, os 3 inimigos aparecerem dentro do mercado.
O primeiro inimigo é, finalmente, essa redução da liquidez do sistema, né? Enquanto os bancos centrais estavam pondo dinheiro dentro do sistema, qualquer buraquinho, qualquer queda do mercado, automaticamente vinha mais dinheiro para ajudar ele, e a gente viu todos os ativos subirem. Tanto que no mês passado, a Bolsa corrigiu nos Estados Unidos de 5%, 6%, e a gente voltou imediatamente para fazer novas altas, né? Então, essa redução de liquidez vai começar a afetar durante o ano de 2022. O segundo fator que vai vir ligado a essa redução das compras é que, no final do primeiro semestre, em junho, os americanos não vão mais comprar títulos no mercado. A coisa interessante, os americanos estão indicando que eles não vão tirar esse dinheiro que eles põem no mercado. Esse dinheiro que foi criado, ele vai ficar dentro da economia, vai ajudar a economia. O que eles vão tentar fazer é subir taxa de juros. Mas a subida da taxa de juros vai ser muito, muito devagar. Nós estamos falando de 0,25, quem sabe em julho do ano que vem. E depois mais uma vez 0,25, mais uma vez 0,25, vai ser muito, muito devagarzinho. E taxa de juros reais, quer dizer, a diferença entre a taxa de inflação e a taxa nominal vai continuar sendo negativa durante ainda todo o ano de 2022. Quer dizer, uma coisa sempre muito favorável para tudo que é ações, tudo que é ativo, todos os ativos que dão uma renda e muito os ativos, vamos dizer, reais, e tudo que é obrigações, tudo que tem uma renda fixa, é a pior coisa possível. Quer dizer, vocês têm que estar sempre investidos em ações e não em obrigações. O terceiro aspecto que vai começar a influenciar também os mercados no ano que vem, de novo também no segundo semestre, vai ser uma redução da profitabilidade das empresas, que vai vir do fato que o preço da energia está mais alto, mas também que a mão de obra, pela primeira vez aqui, em 25 anos aqui na Europa e Estados Unidos, no mercado desenvolvido, a mão de obra está tendo hoje, vamos dizer, ela está pegando hoje o bastão da repartição do lucro, que foi muito para os acionistas nesses últimos 25 anos, ele vai começar a ir agora mais para as pessoas que trabalham nas empresas, porque vai faltar mão de obra, a mão de obra vai pedir mais dinheiro, isso vai acabar afetando a profitabilidade. Então, em conclusão, você tem três inimigos que vão vir pouco a pouco aqui no sistema: a redução de liquidez, a alta de taxa de juros, uma redução da profitabilidade, mas é uma coisa que vai acontecer muito devagarzinho. Isso vai levar bastante tempo. Enquanto isso, a mensagem é clara: você tem que usar, e você deve estar aqui no mercado de ações. E é por isso também que a gente continua recomendando, e o Ricardo vai falar um pouquinho mais sobre isso também em um certo momento, produtos estruturados sobre a Bolsa, porque com a rotação que vai acontecer ano que vem, nós vamos ter mais volatilidade. A tendência vai ser para cima da Bolsa, com mais volatilidade. Produtos estruturados em cima das ações trazem uma boa renda, dão uma boa proteção em função dessa rentabilidade e continua sendo uma coisa muito interessante. Mas a mensagem é clara: que o crescimento econômico na Europa e nos Estados Unidos vai continuar em 2022, 2023, 2024, nada que peça isso, 3 anos de alta da economia, favoráveis aos mercados de bolsas, e renda fixa é realmente o lugar que vocês têm que evitar a qualquer preço, porque vocês não são pagos pelo risco que é assumido, vocês não têm uma boa taxa de juros, é realmente uma coisa muito, muito ruim desse ponto de vista, né? Obrigada, Gabriel. Nós, para quem conhece o nosso trabalho de gestão na área internacional, sabe que nós navegamos com colete salva-vidas. Nós compramos ações, mas com barreira de proteção e trocando essa proteção por cupons muito altos, na faixa de 20% ao ano. Ricardo Vélez, nosso gestor, vai agora responder primeiro ao Walter qual é o percentual de alocação dentro da casa que nós recomendamos para ativos diretamente no exterior, contas abertas no exterior, gestão feita pela Portugal Investimentos. Qual é o percentual, Ricardo? Perfeito, bom dia a todos. Tem uma frase que eu gosto bastante do Taleb, que é um autor que eu sigo bastante, inclusive autor do Black Swan, enfim, Cama de Procrusto. Eu não quero saber a sua opinião, eu quero saber o que você tem na sua carteira. Então, se a gente analisar quanto que geralmente tem as famílias ricas no Brasil de exposição em dólar, gira em torno de 30%, 40%. Então, dentro desse parâmetro, é o que a gente recomenda para que a pessoa tenha com exposição exterior, claro que investido lá fora, com moeda, com um país mais estável e também com moeda também forte. Então, dentro desses parâmetros. Muito bom. Obrigada. Respondido ao Walter. Ricardo, eu quero que você conte agora, eu já falei que lá fora a nossa estratégia é navegar com colete salva-vidas, e no Brasil a nossa estratégia mais e mais é surfar, é usufruir do almoço de graça, que são os juros.
CDI Plus. Conta um pouquinho disso. Perfeito. A gente tem tido ótimas oportunidades em relação aos juros. A gente tem emissões muito boas com L6, LCAs, CRIs e CRAs, pagando CDI mais algum cupom de juros. Então, tendo essa composição na carteira, substituindo por títulos que você anteriormente tinha de inflação, ainda mais títulos mais longos, que sofrem bastante com a oscilação de juros para cima, ter esse tipo de títulos na carteira vai fazer muito sentido para surfar, para passar por esse momento turbulento, como o Alexandre falou, a respeito de toda a oscilação que a gente vai ter nesses próximos momentos, ainda mais agora com a possibilidade de voltar o Manteiga para o comando do Ministério da Fazenda. Nem me faz. Enfim, toda essa questão a gente vai conseguir aproveitar bastante com a exposição aos juros pós-fixados com mais uma proteção de cupom. Boa, obrigada. Alexandre, tem uma pergunta para você, que é o João Teixeira Abreu, diretamente de Lisboa. Ele queria saber como é que você vê o dólar aqui no Brasil para o próximo ano. Eu vejo um dólar muito pressionado. Tudo bem, assim, acho que um pouco do que o Gabriel falou, quer dizer, em que pese assim, não haver nenhum grande aperto de política monetária lá fora, em particular nos Estados Unidos, algum aperto vai acontecer, à medida que esse aperto se materialize, né, seja, num primeiro momento, pela redução das compras, seja por aumentos ainda modestos de taxas de juros, são coisas que tipicamente favorecem o dólar. Então, acho que primeiro vetor dessa história é que a gente vê um dólar que deve ser mais forte globalmente. Quando ele é mais forte contra todo mundo, ele também é mais forte aqui dentro. Não temos nenhuma grande exceção a esse respeito. E o segundo ponto é a turbulência política. Quer dizer, as alternativas de política econômica que estão colocadas sobre a mesa são alternativas ambas muito ruins. E permanece, obviamente, ali alguma esperança em algum lugar de que possa aparecer lá a knight in shining armor, né, um cavaleiro numa armadura brilhante que, enfim, vá conseguir de alguma forma driblar os dois principais rivais aí na eleição de 2022, que é o atual presidente, o ex-presidente, né, e de alguma forma consiga restaurar um mínimo de racionalidade na política econômica. Mas acho que não sou um cientista político, eu acho que isso é uma probabilidade muito, muito remota. Acho que à medida que esse cenário político se cristalize, né, a questão do risco vai continuar aparecendo. Quer dizer, essa manifestação que a gente viu semana passada, um pouco antes disso, por força da mudança do teto de gastos, etc., eu acho que ela é uma expressão de risco. O risco hoje se materializa muito menos nos CDS, né, nas proteções contra a dívida externa brasileira, porque o Brasil tem pouca dívida externa. Ali não tem exatamente um problema, né? Nosso problema ele é fundamentalmente doméstico. Esse risco, então, ele se materializa no juro, né, e se materializa no dólar. Então, eu vejo um cenário de dólar ainda pressionado para o ano que vem. Eu acho assim, mais provável que o dólar vá buscar um nível perto de 6 do que ele vá buscar um nível perto de 5. Né? Então, é esse tipo de perspectiva que eu vejo para frente. Né? E eu concordo integralmente com a posição do Ricardo quanto à necessidade de uma exposição à moeda estrangeira. Eu acabei chegando nesse patamar mais por força do dólar do que por força do meu posicionamento inicial, era menor do que isso. Originalmente era algo em torno de 25, já está 45, 50, mas é muito mais porque o dólar... Crescimento orgânico em dólar, dólar em relação ao real. Enfim, só arrependimento de não ter ido para os 40% de exposição quando eu tive a chance lá no final de 2017, começo de 2018. Mas sim, acho que é isso, e obviamente assim esse cenário aí é um cenário que certamente é favorável para se manter afastado de ativos brasileiros até que a gente consiga ver um pouco no meio dessa neblina que tem para o ano que vem. Eu acho que e o dólar, acho que para mim essa pressão no dólar é uma expressão disso, essa incerteza
enorme que tem, uma incerteza de política, uma incerteza de quais vão ser as estratégias de política econômica a serem adotadas. Muito obrigada, Alexandre. De novo, de 15 em 15 anos, como o Ivan Lessa dizia, o Brasil parece esquecer os últimos 15 anos. Ou, como eu gosto de dizer, o Brasil é igual um ônibus cheio, que o motorista grita um passinho para frente e daqui a pouco todos vão, mas tem que fazer 2 passinhos para trás de novo. Então, enquanto isso, a gente vai seguindo com a nossa alocação clássica de 30% a 40% de ativos diretamente no exterior e aqui no Brasil usufruindo do almoço de graça, que é a taxa de juros. Em algum momento, ela fica mais alta que a inflação e começa a valer a pena, como foi nos anos Dilma. Então, nós vamos seguir dessa forma, hoje agradecendo a presença de todos vocês aí, aqui do Brasil, aí de Lisboa também, que tem 2 participantes, e agradecendo ao nosso conselheiro economista Alexandre Schwartzman, ao Gabriel Sapti, lá de Genebra, e ao Ricardo Vélez, aí de São Paulo, e eu sigo aqui no Espírito Santo. Um abraço a todos, um ótimo dia. Muito obrigada. Até logo. Obrigado. Até logo. Valeu.